Durante a Guerra Fria, as duas potências mundiais, os Estados Unidos da América e a União Soviética, disputavam pela reputação de maior potência mundial. Por esta e outras razões, foram criadas duas agências de inteligência muito importantes para os dois países: a KGB, Comitê de Segurança do Estado pela Rússia, e a CIA, a Agência Central de Inteligência pelos Estados Unidos. Elas travaram uma grande disputa por informações. A KGB foi a principal organização de serviços secretos da União Soviética, que desempenhou as suas funções entre 13 de março de 1954 e 6 de novembro de 1991. O domínio de atuação da KGB durante a Guerra Fria era uma combinação de operações secretas no estrangeiro, unificadas às funções de uma polícia federal. Após a dissolução da União Soviética, o Serviço de Inteligência foi desmembrado em dois: Serviço Federal de Segurança da Federação Russa, a FSB, na segurança doméstica, e o Serviço de Inteligência Estrangeiro, SVR, no plano externo. A CIA, a Agência Central de Inteligência, é uma agência de inteligência civil do governo dos Estados Unidos, responsável por investigar e fornecer informações de segurança nacional para o presidente e para o seu gabinete. A CIA também se engaja em atividades secretas, coleta de dados e contra-inteligência, mas não exerce a priori nenhuma função doméstica, se focando em assuntos externos. A principal função da CIA é coletar informações sobre os governos estrangeiros, corporações e indivíduos, e para aconselhar políticas públicas. A agência realiza operações clandestinas e ações paramilitares e exerce influência na política externa através da sua divisão de atividades especiais. Na Guerra Fria, que teve seu início logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, e a extinção da União Soviética em 1991, é a designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, disputando a hegemonia política, econômica e militar no mundo. A União Soviética buscava implantar o socialismo em outros países para que pudesse expandir a igualdade social. Baseado na economia planificada, o Partido Único, o Partido Comunista, igualdade social e a falta de democracia. Enquanto os Estados Unidos, a outra potência mundial, defendia a expansão do sistema capitalista, baseado na economia de mercado, sistema democrático e propriedade privada. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o contraste entre o capitalismo e o socialismo era predominante entre a política, ideologia e sistemas militares. Apesar da rivalidade e tentativa de influenciar outros países, os Estados Unidos não conflitou a União Soviética, vice-versa, com armamentos, pois os dois países tinham posse de grande quantidade de armamento nuclear, e um conflito armado direto significaria o fim dos dois países e, possivelmente, da vida em nosso planeta. Porém, ambos acabaram alimentando conflitos em outros países, como, por exemplo, na Coreia e no Vietnã. Com o objetivo de reforçar o capitalismo, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, lança o Plano Marshall, que era um oferecimento de empréstimos com juros baixos e investimentos para que os países arrasados na Segunda Guerra Mundial pudessem se recuperar economicamente. A partir dessa estratégia, a União Soviética criou, em 1949, o Comecon, que era uma espécie de contestação ao Plano Marshall, que impedia os seus aliados socialistas de se interessar ao favorecimento proposto pelo então inimigo político. A Alemanha, por sua vez, aderiu ao Plano Marshall para se restabelecer, o que fez com que a União Soviética bloqueasse todas as rotas terrestres que davam acesso a Berlim. Desta forma, a Alemanha, apoiada pelos Estados Unidos, abastecia sua parte de Berlim por vias aéreas, provocando maior insatisfação soviética, e o que provocou a divisão da Alemanha em Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental. Em 1949, os Estados Unidos, juntamente com seus aliados, criam a OTAN, que tinha como objetivo manter alianças militares para que estes pudessem se proteger em caso de ataque. Em contrapartida, a União Soviética assina com seus aliados o Pacto de Varsóvia, que também tinha como objetivo a união das forças militares de toda a Europa Oriental. A falta de democracia, o atraso econômico e a crise nas repúblicas soviéticas acabaram por acelerar a crise do socialismo no final da década de 1980. Em 1989, cai o Muro de Berlim e as duas Alemanhas são reunificadas. No começo da década de 1990, o então presidente da União Soviética, Gorbachev, começou a acelerar o fim do socialismo naquele país e nos aliados, com reformas econômicas, acordos com os Estados Unidos e mudanças políticas.
O sistema foi se enfraquecendo. Era o fim de um período de embates políticos, ideológicos e militares. O capitalismo vitorioso, aos poucos, iria sendo implantado nos países socialistas.